uma presença ilustre. Aliás, é o primeiro deputado a desfilar e frequentar aqui o espaço da live. É o deputado Bruno Souza, do Novo. Foi eleito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E é um deputado, no mínimo, que gera muita polêmica na Assembleia. Atuante, é bom que se registre. Atuante, mas suas posições geram muita polêmica, controvérsia. E isso é muito bom no debate político que o país vive no momento, porque isso faz com que possamos refletir, raciocinar, discutir, debater sobre os mais variados temas, até aqueles que contrariam interesses na raiz. E isso precisa ser colocado na pauta. Só que poucos têm coragem. E estou diante de um corajoso. Bruno Souza, satisfação tê-lo aqui. A satisfação é minha e muito obrigado pelas generosas palavras. Agradeço a oportunidade. São verdadeiras. Aquilo que eu acho, eu falo na frente e também quando o cidadão não está na frente. Então, assim, é melhor porque a gente é mais transparente naquilo que a gente opina. Maravilha. Mas antes de falar de Previdência, que é uma razão também que eu fiz esse raciocínio inicial sobre o seu perfil, um outro tema que causou, assim, eu diria, uma grande repercussão foi a questão da ponte. Exato. Foi relator da CPI da ponte, que chegou a uma conclusão, a um resultado objetivo, não na totalidade das suas convicções, mas colocou o assunto em discussão e passou razoavelmente a limpo um assunto que incomoda o catarinense agora, o Ministério Público, que se movimente e que vai em frente, que é justamente os recursos gastos na restauração da ponte Hercílio-Luz, né? Exato, a ponte Hercílio-Luz, infelizmente, ela se tornou um tótem, um monumento ao desperdício de dinheiro público. Nós temos, desde dezembro de 1980, se somaram aí cerca de 30 contratos de aditivo em valores... Mais de meio bilhão. Mais de meio bilhão de reais efetivamente gastos, né, efetivamente desembolsados, e mais de R$ 1 bilhão contratados. Então, eu sou da região, eu cresci vendo a ponte fechada e ouvindo muito, e para mim foi uma grande satisfação poder entrar em mais de 20 mil páginas, estudar e entrar na história da ponte, dessa história triste até a inauguração, essa história de desperdício, né, de dinheiro público. Agora, o seu relatório não foi aprovado exclusivamente porque propôs o indiciamento do ex-governador, que foi o maior responsável pela recuperação da ponte, Raimundo Colombo, mas tirando esse aspecto, de resto, o seu relatório foi acolhido, né? Sim, ele foi acolhido, na verdade, quiseram mudar a palavra indiciamento para sugere-se a investigação. Ok, não interfere muito no... E não comprometeu o conteúdo, né? O conteúdo, enfim, não quiseram usar a palavra indiciamento, o que, aliás, é uma palavra... Isso foi um debate curioso, porque as CPIs feitas no Congresso Nacional, todas usam a palavra indiciamento, normal, mas também não comprometeu o conteúdo. São 1.800 páginas que descrevem exatamente o que aconteceu em cada contrato. Deixamos, como se diz, a bola na cara do gol para o Ministério Público. Pois é isso que eu ia perguntar. Confiante que o Ministério Público vai levar isso à frente? Eu acredito que sim. Eu ouvi o promotor Comin, agora o nosso procurador-geral, falando que iria dar sequência ao trabalho da CPI, que agora é a instância natural, é o Ministério Público. Então, estou muito confiante, sim, que eles irão dar o fim dessa história. Agora, o assunto mais palpitante e factual do momento envolvendo o deputado Bruno Souza é a questão da reforma da Previdência Estadual. Tem uma proposta já do relator, Maurício Scudilarc, que vai mais ou menos na linha daquilo que foi aprovado em Brasília. Agora, no seu substitutivo, tem avanços ali que não estão de acordo, muito embora eles não vão contra o Estado, muito ao contrário, vão a favor do governo, que vão permitir uma economia ainda maior, mas vão contra os servidores, alguns setores do funcionalismo. Gostaria que dissertasse um pouquinho sobre isso, deputado. Na verdade, até vou começar pelo final, sobre Perfeito. o contra os servidores.
na verdade, é a favor dos servidores. Porque o que acontece? Algo que é pouco debatido, aliás, os debates eles são muito áridos, ninguém todos que são contra a reforma da Previdência, ninguém me traz solução, proposta ou debate com números. Né? Ninguém parece que não tem acesso aos mesmos números que eu tenho acesso e qualquer cidadão tem acesso. Então, na verdade, essa proposta é em favor do servidor público. Por quê? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal que ela delimita o máximo que se pode gastar com pessoal. E aí dentro está incluso ativos e inativos. Como a despesa com inativos ela só cresce, reduz o espaço para os ativos. Aqueles que efetivamente estão trabalhando, o professor, o médico, o enfermeiro, o policial. Esse espaço, como cresce os inativos, diminui a fatia para os ativos. O que significa isso no longo prazo? Menos espaço para chamar quem fez concurso, menos espaço para reajustes salariais, até para repor a inflação, isso começa a se tornar mais complicado. Mas então compromete para aqueles que estão na inatividade. Exato, para aqueles que estão na atividade. E no longo prazo também, que hoje em dia... Não. Eu digo, a sua estratégia acaba comprometendo quem está na inatividade, então. Sim, uma das minhas propostas traz a tributação para todos os inativos. Sim. Nós temos que equilibrar o sistema, porque o sistema tem que ser mais sustentável para quem está ativo e para quem também está na inatividade. Porque não adianta você ter um direito na inatividade e o Estado não ter dinheiro para pagar. Essa história de direito adquirido só existe enquanto houver dinheiro para pagar. Né? Eu acho isso muito engraçado, porque como se direito adquirido viesse acima da capacidade de pagamento do Estado. E não está, né? A realidade ela é imperativa, ela se impõe. Então é importante, inclusive para o servidor, tanto da atividade ativo como inativo. Quais são as principais mudanças? Eu proponho, principalmente, e o que vai ter o maior impacto, a tributação dos nossos inativos, porque a nossa Constituição ela é curiosa, né? Ela diz que todos são iguais perante a lei, mas cria 4 tipos diferentes de previdência. O regime geral, que é o famoso INSS, e o outro grande regime é o RPPS, que é o regime dos servidores. No regime geral, que é da doméstica, do porteiro, do motorista, esse já contribui. Quem é aposentado continua contribuindo. Agora vai contribuir com quem recebe um salário mínimo começa contribuindo com 7,5%. Já no regime dos servidores, quem ganha até R$ 6.100 é isento. Ou seja, enquanto a doméstica contribui com 7,5%, um pedacinho ali, no regime dos servidores, até R$ 6.100 é isento. Isso não é sustentável. Ou seja, a ideia é avançar sobre essa casta. Sim, nós vamos reduzir essa isenção, tornar mais próximo do regime geral, do INSS. Perfeito. Nenhum mistério. Até no princípio isonômico, né? Isso, até porque quem paga, diga-se de passagem, quem paga o regime dos servidores é justamente a doméstica, o porteiro, esse pessoal que está pagando. E eles pagam a maior parte, porque os estados, né, nós temos aí na federação, nós temos a União, os estados e os municípios. Os estados são sustentados principalmente, e vale pensar sobre isso, sobre imposto sobre consumo, ICMS. Em quem que recai a maior parte do imposto sobre consumo? É justamente sobre o mais humilde, aquela pessoa que se aposenta no regime geral e que paga essa contribuição. Não faz sentido, e nem financeiramente, nem do aspecto moral, nós termos um regime dos servidores que não contribuem até R$ 6.100. A gente precisa tornar o sistema sustentável, equilibrado. Outras mudanças. Além disso, também trazemos a mesma regra de transição que é usado no nível federal, nós trazemos para cá. Aqui o processo para enviarem a reforma da Previdência para a Assembleia, pegaram o que saiu lá do Congresso Nacional, botaram numa comissão de servidores, e aí os servidores viram o que eles aceitavam. Uma das coisas que eles não aceitavam era a regra de transição igual ao federal, coisa que o servidor do nível federal agora tem, e aí mudaram isso. E só essa mudança custou R$1,370 bilhões, que é mais do que a economia da reforma da Previdência. E enviaram para a Assembleia. E aí, na Assembleia, a proposta está sendo mais desidratada ainda. Eu proponho voltar com a regra federal, para que o servidor aqui do Estado simplesmente tenha a mesma regra do servidor federal. E o governo do Estado, o que pensa sobre a sua iniciativa?
Olha, eu tenho Trocou alguma ideia com alguém? Eu tenho pouco contato com a parte política do Estado. O governador, enfim, tenho pouco contato. Eu não sou da base do governo, sou um deputado independente, mas eu sei que a parte técnica vê com bons olhos. Sim, porque sabem que o que eu estou propondo não é nada excêntrico, longe disso. Rio Grande do Sul aprovou as exatas mesmas modificações que eu estou propondo. O Paraná fez a mesma coisa. O Camilo Santana, do PT, no Ceará, fez a mesma coisa. E aqui em Santa Catarina, e por isso que eu estou chamando essa reforma de uma reforminha, aqui a gente resolveu fazer uma reforma tímida, quase sem graça, quase constrangido de estar propondo. Não. Ninguém propõe isso porque é mal ou malvado ou quer fazer algo mal. Não, se faz porque é necessário. E aqui em Santa Catarina, a gente está fazendo uma bem tímida. Na minha opinião, uma reforma que carece de convicção. Uma meia sola. E qual é a receptividade entre os colegas em relação à sua proposta, deputado? No começo, eu propus sem esperança alguma, porque era o certo a ser feito, mesmo que tivesse apenas o meu voto, mas eu queria deixar ali a minha proposição, para um dia alguém olhar para trás e ver, olha, teve alguém que propôs alguma coisa que valesse a pena, que resolvia mais a situação. Para minha surpresa, muitos deputados começaram a olhar os números da reforminha enviada pelo Executivo e começaram a dizer, horas, eu vou voltar para uma reforma da Previdência que não vai resolver nada, vou passar por um desgaste, para daqui a 3, 4 anos ter que debater a mesma coisa de novo. Então faz mais sentido apoiar uma reforma da Previdência mais efetiva. E aí, por mais que sejam poucos ainda, alguns deputados já declararam apoio a essa proposta de mudança mais efetiva, mais equilibrada. Hoje nós tivemos a audiência pública. O deputado participou hoje pela manhã? Participei, estive lá, deixei a minha manifestação também, o que foi muito curioso, porque fui vaiado do começo ao fim e eu não assumi posição alguma, eu apenas apresentei os dados. Então, apenas mostrei os dados e os números e fui vaiado do começo ao fim, mas foi importante, acredito que é importante estar lá, porque quem assiste pode ter acesso, pelo menos, aos números verdadeiros. Tá, e a tramitação agora, até a votação, qual é a sua expectativa? Teremos na próxima terça-feira a CCJ, que o relator deverá apresentar a sua posição. Eu não integra a CCJ. Eu não integro a CCJ, eu sou da Comissão de Finanças, Perfeito. Que é a comissão subsequente. Certo. Então, após a deliberação na CCJ, irá para a Finanças terá mais 2 semanas para deliberar, e após isso, Comissão de Trabalho. E aí sim, virá para o plenário. Votação ainda em março? Estamos com regime de urgência no projeto. Então, no regime de urgência seria dia 24, né? 24, isso. Se não houver nenhum recurso regimental, em alguma manobra regimental, deverá ser votada no dia 24. O que eu torço para que a gente vote logo também, porque a Previdência, o nosso déficit da Previdência custa 12 milhões de reais por dia. Então, cada dia que nós não votamos, nós estamos comprometendo as finanças do Estado. São quase 4 bi por ano, né? Exato. 300 e tantos milhões por mês. Sim, né? Esse ano o déficit projetado, porque cresce anualmente, o nosso déficit projetado é de 4,5 bilhões de reais. Esse gasto é maior do que qualquer coisa que a gente imaginar. É maior do que saúde, é maior do que educação, verdade, é maior do que segurança. Então eu fico curioso, porque eu pergunto às vezes para a população, na rua, onde eu vou, onde eu converso, para onde você gostaria que o dinheiro do seu imposto fosse investido prioritariamente? E eu nunca ouço Previdência. Eu sempre ouço eles dizendo saúde ou educação são a maior parte, segurança vem em terceiro, e eles estão pagando sem saber a maior parte para a Previdência. E hoje nós temos de aposentados e pensionistas mais do que aqueles servidores em atividade aqui no Estado, né? Exato. Para cada servidor na ativa, isso é para cada professor, cada médico, cada policial, nós temos 1,25 servidor já na inatividade. Só 4 estados da federação têm esse índice. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E depois da Previdência, nesse ano, deputado, qual é o outro tema que o parlamentar julga como prioritário ou que vai canalizar as atenções aqui na Assembleia?
Esse tema da Previdência, sem dúvida, para mim é o mais importante, talvez da legislatura inteira, né? E agradeço muito o espaço, porque eu vejo que o tema está sendo valorizado aqui nesse espaço, mas seria o tema mais importante. Na sequência, eu vejo que seria fundamental também o governador encarar uma reforma administrativa, não aquela reforma de caixinhas como foi feita no passado, que é só alterar o organograma, né? Mas ele não reduziu mais de 1.000 cargos e tudo mais? Na verdade, houve extinguiu as regionais, compactou empresas e fundações e tal. Extinguiu muitos cargos que não estavam sendo ocupados, e aí a economia foi muito limitada. Se a gente pensar que toda a economia projetada poderia, em um bom cenário, chegar a 100 milhões de reais, comparado a um déficit de 4,5 bilhões de reais da Previdência, isso é muito pouco, né? E como é que o governo poderia avançar numa reforma mais abrangente, na sua avaliação? Nós temos que alterar urgentemente o estatuto também dos nossos servidores estaduais. O gasto com folha, ele cresce de forma orgânica acima da inflação. E nós temos algumas questões que não existem no nível federal, como triênio, licença-prêmio. Nós temos aqui no... Muitos penduricalhos ainda, deputado? Muitos penduricalhos, e nós temos um avanço, uma progressão na carreira muito rápido. Um jovem que entra com 24, 25 anos numa carreira, com 33 anos está no topo da carreira. Com 34 anos ele consegue chegar no topo da carreira. É pouco tempo para dar do salário inicial até o topo da carreira. A progressão é muito rápida. E aí não tem como sustentar isso. Eu não preciso nem dizer que quem paga tudo isso é o pagador de impostos. Tá no arroz, tá no feijão, tá na carne, tá em tudo que você consome. Apesar de que muitas vezes, segundo o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, 1/3 dos brasileiros acredita que não paga impostos. E esse eu acho que é o grande mal ali. A gente não tem noção que a gente está pagando por isso tudo. Agora, Bruno, pelo seu discurso, pela sua formulação, me parece muito mais, até sob o aspecto ideológico, muito mais um político, um parlamentar liberal, e tem tudo a ver com o Novo, do que com aquele Partido Socialista que o elegeu em 2018, né? É verdade, mas vale dizer que aqui no estado o PSB tinha uma postura muito mais liberal. Nós tínhamos como líder o ex-deputado Paulinho Bornhausen. Talvez por isso tenha sofrido intervenção. Pois executiva aí, estadual. Ao final, e era respeitado, o partido, a linha do estado, a linha aqui estadual era respeitada, até um dia que a nacional resolveu que nós devíamos mudar a nossa linha. E como dizia Churchill, eu mudo de partido para não mudar de princípios. Muito bem. Eu costumo, já estamos chegando à parte final da nossa conversa, vou lhe formular uma última indagação, mas eu costumo falar o seguinte, deputado Bruno. Na minha concepção, o Brasil hoje tem 3 partidos que vêm se havendo muito bem nas suas formulações, nos seus posicionamentos, nas suas reflexões. O Podemos, o Novo e o Cidadania. Então, me parece que a escolha do Novo foi na minha avaliação, foi uma boa escolha e tem muito a ver com esse seu posicionamento na Assembleia. O Novo é para ficar. Sim, eu me sinto em casa, o partido que me abraçou, aliás, até para eu ir para o Novo eu tive que fazer um processo seletivo muito extenso. Eles fizeram uma avaliação do meu mandato. São criteriosos? São bem criteriosos. Algumas pessoas olham assim, estranham um pouco o nosso modus operandi, né, como nós atuamos, mas é como o Novo decidiu atuar e eu estou me sentindo muito à vontade. Não é candidato à Prefeitura de Florianópolis? Não. Eu quero terminar o meu mandato, estou muito feliz na Assembleia, eu gosto do Legislativo e quero ainda... Aliás, o Novo defende isso, né? Sim, cumprimento de mandato, né? Exato. Eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu gosto do que eu faço na Assembleia e quero continuar lá. Já teve algum contato com a Moeda? Sim. Eventualmente nos falamos, me ligou para me receber no partido, enfim, alguém que muito alinhado também com o que eu penso. Deputado Bruno de Souza, satisfação tê-lo aqui. Meus cumprimentos pela atuação corajosa, firme, segura. Pode ser controversa, mas isso não importa. O que importa é que se formule com sinceridade e com bons propósitos. Boa caminhada. Muito obrigado, agradeço. E esse é meu compromisso, transparência de propósito e de intenção. Sucesso. Obrigado. E na próxima quinta-feira, mesmo horário, ali 15:45, 10, oscila um pouquinho, teremos a presença aqui de Saulo Esperoto, prefeito de Caçador, atual presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Forte abraço, boa semana, bom final de semana, até a próxima.